Olá, alunos, professor Júlio César, matemática. Pessoal, vamos lá ver agora algumas consequências de semelhanças do triângulo. A gente estudou na aula passada a semelhança de triângulos, né? Aí vamos ver algumas, como se fossem algumas propriedades. Utilizando os critérios de semelhança, podemos provar que se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, então a razão de semelhança entre as áreas é K elevado a 2. Bom, o que é razão de semelhança? Vamos lá, vamos pegar esses dois triângulos semelhantes aqui, tá? O triângulo ABC e o triângulo DEF. Se eu pegar os lados correspondentes aqui, ó, AB está correspondente a DE, o BC correspondente a EF e o AC correspondente a EF, DF. Se eu fizer a razão entre esses lados, se eu pegar, por exemplo, o lado AD, que é 3, mudar a caneta aqui, que é 3, e dividir por esse lado que é DE 9, isso tem que ser igual à razão desse lado, que é 4, sobre esse lado, que é 12, que é igual à razão desse lado, que é 5, sobre esse lado, que é 15. Essa razão que a gente chama de K, razão dessa constante K. E essa razão aqui, se eu simplificar, se eu vier aqui simplificar o 5 por 5 e o 15 por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então essa aqui que é a razão de semelhança entre os lados do triângulo, tá? Dos dois triângulos semelhantes. Veja que essa razão 1/3 é a semelhança do triângulo pequeno para o grande. Se eu dividisse aqui também por 4 e aqui por 4, ó, 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. E se eu dividisse aqui por 3 e aqui também por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, ó, todas essas frações têm razão 1/3. Se eu fizesse a razão do grande para o pequeno, é lógico que não ia dar 1/3, ia dar 3 a razão, tá? Porque está dizendo que um é o triplo do outro, ou um é 1/3 do outro. Então, o triângulo menor é 1/3 da medida do maior, ou o triângulo maior é o triplo da medida do menor. Se eu fizer a razão entre os perímetros, lembra aqui que é perímetro, né? Perímetro é a soma dos lados. Vamos pegar esse triângulo pequeno aqui, vamos chamar ele de P1, esse aqui de P2. P de perímetro. P1 sobre P2. P1 seria 5 mais 4 mais 3. Isso é o perímetro. Aqui seria 15, né? Pegar o lado maior primeiro, 15 mais 12 mais 9. Fazendo a soma dos lados aqui, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12. Fazendo a soma aqui, 15 mais 12 dá 27, mais 9 dá 36. Se eu simplificar isso aí, vamos achar um número aqui que divide os dois, dá para dividir por 12, né? 12 dividido por 12 fica 1. 36 dividido por 12 dá 3. Então veja que a razão entre os perímetros também é igual. Professor. Então, ó,
em dois triângulos semelhantes, a razão entre os lados é igual à razão entre os perímetros também. Em relação à área, vamos ver em relação à área. Agora eu vou mudar aqui, ao invés de chamar de P, vou chamar de A1 e A2. Aqui vai ser A1 e aqui vai ser A2. Como é que eu calculo a área de um triângulo pequeno desse? A área de um triângulo retângulo é muito fácil de ser calculada. Por quê? Porque a gente já tem aqui a base, que é um cateto, e o outro cateto é a altura. Então, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, peraí, deixa eu só calcular a área 1 primeiro, depois eu faço a razão. Então, a área 1 vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. No caso aqui, essa área deu 6 metros quadrados. E a área 2? A área 2 é esse aqui, ó, base vezes altura. Então, é 12 vezes 9 dividido por 2. 12 vezes 9, 9 vezes 2 é 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Dividido por 2 dá 54. Se a gente fizer a razão agora, se a gente fizer A1 sobre A2, será que vai dar 1/3? Vamos ver. A área de A1 é 6. A área de A2 é 54. Dá para simplificar por 6, né? Simplifica por 6, simplifica por 6. 6 dividido por 6 é 1. 54 dividido por 6 é 9. Ah, então veja que agora, ó, deu 1/9. Não deu 1/3. Porque é o que está dizendo aqui. A semelhança, né, de dois triângulos K, se a semelhança é K, então a razão entre as áreas é K elevado a 2. Olha só, se eu chamar esse 1/3 de K, K é igual a 1/3, que é a razão de semelhança entre os lados e o perímetro. Então a área é K elevado a 2. Ué, quanto que é 1/3 elevado a 2? 1/3 elevado a 2 não é 1/9? 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então, K elevado a 2 é 1/9. Tá? Então, sempre a razão de semelhança entre a área vai ser a potência, né? Vai ser o K, a razão de semelhança dos lados, elevado a 2. Não esqueça disso. Bom, vamos então fazer um exercício aqui que envolva isso. Esse exemplo aqui está pedindo o seguinte: na figura ao lado, RS é paralelo a TV. Então, RS é paralelo a TV. Determine o valor de X. Bom, isso aqui a gente já sabe fazer, né? Utilizando a semelhança de triângulo, porque esses dois triângulos aqui, tanto esse menor, o PRS, é semelhante ao PTV. Certo? Porque, né? Por causa daquele caso ângulo aí. Esse ângulo é comum aos dois, esse aqui é congruente a esse também. A gente já fez exercícios desses, sabe que eles são semelhantes. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente separar nos dois triângulos, vou desenhar os dois aqui. Vou desenhar o pequeno. O triângulo PRS, onde aqui mede 4 e aqui mede X. E temos o triângulo maior, o PTV.
TV. Onde aqui mede 12, né? Vai para o 12 por quê? Porque é 8 mais 4. Tá? 8 esse pedacinho, mais 4, 12. E aqui 18. Então, para encontrar esse valor de x, é só fazer a razão de semelhança entre os lados aqui. Então, bem tranquilo. Então, posso falar assim, né? Esse lado está para esse, então 4 está para x, 4 está para 12. Assim como x está para 18. Faça a multiplicação cruzada aqui e determine o valor de x. Então fica 12 vezes x, fica 12x. E aqui fica 4 vezes 18. Passo 12 dividindo. Fica 4 vezes 18 sobre 12. Eu não multipliquei porque eu quero simplificar, tá? Divide por 4 dá 1. Divide por 4 dá 3. Divide por 3 dá 1. Divide por 3 dá 6. Portanto, o x aqui vale 6. Beleza, respondemos a letra A. Né? Porque a letra A determina o valor de x. Letra B. Sendo S1 a área do triângulo pequeno e S2 a área do triângulo grande, encontre a razão, tá? Encontre uma relação, quer dizer, entre as áreas. A relação que a gente pode encontrar aqui é a razão de um para outro, de S1 para S2, do jeito que está pedindo aqui. Então, por exemplo, a razão, a gente já sabe que do pequeno para o grande é 1/3. Quer ver? Porque aqui, ó, 4 sobre 12, 4 sobre 12 é a razão de semelhança que dá 1/3. Né? Lembra que eu dividi aqui por 4, que deu 1, dividi aqui por 4, que deu 3. Então, a razão K de semelhança aí é 1/3. Então, qual que é a razão entre as áreas? É que nem a gente fez lá na explicação. A razão entre as áreas vai ser essa razão entre os lados elevada a 2. Então, vai ser 1/3 elevado a 2, ou seja, que dá 1/9. Então, veja que aqui eu já achei a razão entre as áreas e fiz o cálculo dela sem precisar calcular a área deles. Lá na explicação, né, lembra que eu calculei a área de cada triângulo. Aqui precisou calcular? Não, né? Basta com a medida dos lados, eu já acho. Isso aqui vai ajudar vocês a responder os exercícios, tá? Então, bora lá fazer tarefa.